Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs da Seara Espírita Redenção. É com muita alegria que nós nos encontramos mais uma vez aqui reunidos, mesmo distantes, para podermos falar um pouco do Evangelho de Jesus, um pouco da doutrina espírita. Essa doutrina que nos enche de amor, de alegria, que nos enche de esperança, de fé e de consolação. Ainda mais nesses períodos que nós nos encontramos distanciados, apenas uma distância física, pois nós estamos unidos de uma forma espiritual, de uma forma fraternal, através dos nossos pensamentos e através das nossas orações. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, a este canal, retorna à casa de muitos de vocês e vocês também, retornando ao meu lar, à minha casa, participando comigo deste momento. Nós hoje iremos falar sobre penas e gozos futuros, em especial sobre a vida futura. É um tema que está tanto no Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Então nós vamos conversar um pouco, dialogar um pouco a respeito desse tema, que é a vida futura, as penas, os gozos futuros, que muitos de nós às vezes temos uma dificuldade de compreender. Então antes nós vamos fazer a nossa prece, lembrando a todos que no final nós também iremos fazer a frutificação da água, fazer a transmissão do nosso passe através virtualmente, sentindo a presença dos amigos espirituais. Nós estaremos juntos também nesse momento. Então eu convido a todos a fechar os olhos, a acalmar um pouco o coração e a sentir a presença de Jesus neste momento. Sentir a presença de Jesus nos envolvendo, enchendo as nossas vidas de amor, nos tocando com o teu amor, com a tua fé, com a tua alegria, e nos carregando em seus braços nesse momento de turbulência, nesse momento aonde nós nos encontramos, atravessando este oceano de provações coletivas. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por estar presente em nossas vidas e também os companheiros, os amigos espirituais, esses benfeitores que nos acompanham no decorrer do nosso dia. Pedimos também a toda a equipe espiritual desta casa, da Seara Espírita Redenção, para que nos abençoe e nos ilumine nesta noite, nos inspirando e trazendo para cada um de nós a paz que tanto nós queremos. Assim, então, pedimos a permissão do nosso Pai, este Pai justo e bom para com toda a humanidade, para darmos início à nossa reunião. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, nós iremos falar desse tema, penas e gozos futuros, a vida futura. Eu quero começar, antes de tudo, contando duas histórias, para que a gente possa ter um pouco de noção a respeito sobre a vida futura. Primeira é a história de um grande companheiro do movimento espírita. Na verdade, as duas histórias estão relacionadas a companheiros do movimento espírita. A primeira é, a primeira é do nosso querido companheiro Dr. Bezerra de Menezes. No dia 11 de abril de 1900, um espírito então se aproxima da cama de Dr. Bezerra de Menezes e relata a ele que era o momento dele retornar à pátria espiritual. E ele então convida os seus familiares, a sua segunda esposa, os seus filhos, para que ele pudesse
fazer uma prece, pois havia chegado o momento do seu desencarne, ele estava doente. E ele então convida a todos naquele momento que ali estavam. Eles então se sentam em torno de Dr. Bezerra de Menezes, ele se levanta, se ajoelha e faz uma prece linda, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. E ele então desencarna. E ao chegar ao plano espiritual, ao despertar no plano espiritual, ele encontra com a irmã Celina em um quarto, como se ele estivesse acordando de um sonho. E ela então relata a ele que ele havia então chegado à pátria espiritual. E de repente ele começa a ouvir pela janela aplausos, mas vários aplausos. E ele então se aproxima da janela e vê uma multidão. E ele pergunta para a irmã Celina quem eram aquelas pessoas que ali estavam, naquela praça, naquele ambiente, aplaudindo. E aí então a irmã diz: Bezerra, cada uma dessas pessoas que estão aí, e não eram poucas, são pessoas da qual você contribuiu ou ajudou, de forma direta ou indireta. E ele então se assusta em ver tanta gente, tantas pessoas naquele ambiente. Irmã Celina então o convida, ou na verdade, havia levado-lhe um convite para que ele pudesse ir trabalhar ao lado de Maria, a mãe de Jesus, nas esferas ainda superiores. Mas ele retorna para a janela e vê aqueles irmãos. E ele então se dirige a Celina e fala para ela: pede para que a Mãe Santíssima me deixe aqui ainda entre esses irmãos sofridos que ainda choram, que ainda sentem dor. Eu gostaria de permanecer aqui ainda para ficar ao lado desses irmãos, para poder ajudá-los. E assim então ela leva esse pedido. E de repente uma mensagem autorizando a permanência de Dr. Bezerra de Menezes aparece no céu. Que ele havia então tido a autorização para permanecer. Mas essa história é muito interessante porque nos traz a vida futura. A vida após a morte. Essa é a vida futura. Porque a vida presente é essa que nós estamos aqui vivendo nesse momento. Ou seja, a reencarnação que cada um de nós estamos vivenciando. Essa é a vida presente. Mas é uma vida muito passageira, muito curta. E nós sabemos, nós espíritas, que a nossa verdadeira casa é a vida espiritual. O nosso habitat é o mundo espiritual. Então, todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos aqui, há um reflexo do nosso retorno à pátria espiritual. Nós, graças ao esquecimento do passado, nós não sabemos o que fomos e nem de onde nós partimos. Ou seja, nós não sabemos aonde nós nos encontrávamos antes de estarmos aqui na Terra, neste mundo de expiações e provas. Mas todos sabemos que um dia iremos retornar. Isso é lei.
Isso é lei. Até Jesus desencarnou. E aí, então, nós iremos voltar para a nossa casa. Mas nós não sabemos que casa é esta. Qual é a construção da nossa casa? Aonde nós iremos morar? E o que nós iremos desfrutar. Então a gente fica a pensar, como será então a vida futura? Este é o questionamento de muitos de nós. Às vezes temos o medo da morte, porque nós não sabemos como será depois do despertar, depois que o véu cair. Mas a gente observa que Dr. Bezerra de Menezes, ao se deparar com aquela multidão, ele recebeu aplausos, carinhos, foi bem recepcionado. Então isso significa que alguma coisa ele fez para receber aqueles aplausos, para receber esse carinho e para ter essa recepção. Uma segunda história de um outro vulto do movimento espírita é o nosso querido Chico. Quando Chico desencarna em 2002, Joana de Ângeles relata para nós depois, na revista Reformador, através do nosso querido Divaldo, que Chico Xavier havia sido recebido por Jesus. Olha só, Jesus, nosso guia e modelo. E Jesus então se direciona até Chico e fala para ele: meu filho, meu irmão, meu amigo, descanse um pouco dos problemas da terra. E o abraça. Olha só, descanse um pouco dos problemas da terra. E o abraça. É outra recepção que muitos de nós queremos. Jesus recepciona Chico naquele ano, no final da Copa de 2002, aonde todos nós estávamos felizes por ter sido os campeões mundiais no futebol. Chico então retorna à pátria espiritual e depois é recebido por Jesus. Chico foi recebido por Jesus porque nós já ouvimos muitos relatos e muitas histórias deste irmão. Nós já ouvimos sobre o Chico, quando ele era criança, quando ele teve que lamber feridas. Já ouvimos histórias do Chico, que ele beijava as mãos de cada pessoa que ia até ele, e ele respondia que não beijava os pés, porque não tinha condições físicas, pois o seu corpo não lhe dava essas condições. Quantas das vezes a gente viu Chico buscando consolar os aflitos? Quantas das vezes Chico, através da sua mediunidade, da sua psicografia, consolou mães, pais, filhos, companheiros, companheiras, amigos, através das suas mensagens, das mensagens que ele recebia. E quantas vezes Chico, através do seu trabalho social, diminuiu a fome de vários, curou a enfermidade de vários, vestiu os que estavam nus, abraçou os que estavam doentes, abraçou os que estavam presos,
Então a gente observa que essas duas histórias, Bezerra de Menezes e Chico Xavier, nos mostra a importância da reencarnação. Porque é nesta reencarnação e as nossas ações nesta reencarnação também é que nos dará o significado sobre penas e gozos futuros. Aquilo que nós praticarmos aqui, ou será as nossas penas, ou será os nossos gozos futuros. As nossas ações, as nossas atividades, como nós nos comportamos perante a lei de Deus, é que nos dará uma noção sobre a vida futura. E o interessante, como nos coloca o Evangelho, que fala assim para nós: com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram. Ou seja, nós espíritas temos vários e vários relatos a respeito da vida futura, a respeito do plano espiritual. E hoje então eu pergunto para todos nós que aqui estamos: como nós estamos agindo, ou o que nós estamos fazendo para a construção da nossa vida futura? Como nós estamos nos comportando perante a Deus, perante o próximo e perante a nós mesmos? Neste momento pandêmico, como está as nossas atitudes e as nossas responsabilidades perante a humanidade? Como que está os meus pensamentos neste momento? Será que eu estou contribuindo ou estou atrapalhando? Porque nós sabemos que a forma dos nossos pensamentos podem criar ambientes para o bem ou para o mal. Podemos criar ambientes de alegria e de extrema tristeza. Podemos, depois do nosso desencarne, ter momentos de alegria, mas também momentos de dores. E aí não podemos colocar, em momento algum, a culpa no nosso Pai, em Deus. Não podemos apontar o dedo para Jesus, pois a construção da nossa vida futura depende de nós. Certa vez um homem desencarna e recebe então uma visita de um anjo, o desprendendo do corpo físico. E esse anjo disse a ele: meu irmão, irei te levar até a sua casa. E o irmão então, um homem rico, um homem de poder, segue então o anjo. E o anjo então vai caminhando por uma cidade linda, maravilhosa, com belas casas. E de repente ele vê uma casa linda, maravilhosa, imensa, com um jardim repleto de flores, com um chafariz. E ele então pergunta: esta é minha casa? E o anjo responde: não, esta não é a sua casa. Esta é a casa do seu jardineiro, daquela pessoa que esteve sempre
ali com você, cuidando do seu jardim, te ouvindo. E ele então olha aquela casa e em seu pensamento ele imagina: se essa é a casa do meu jardineiro, imagina a minha. E eles continuam então andando e de repente se deparam com uma casa muito mais bonita do que a primeira. Mas era uma casa belíssima, exalava perfume, tinha um brilho que a gente não conseguia, vamos dizer, ver aqui na terra. Animais, pássaros cantando. E ele então pergunta: esta então é minha casa? E o anjo responde: não, esta não é a sua casa. Esta casa é daquela sua secretária, daquela que lhe cuidava do café da manhã, daquela que cuidava dos seus remédios, aquela que cuidava das suas roupas, aquela que te ouvia, que cuidava quando você estava doente. Esta não é a sua casa. E aí então ele fica imaginando, pensando: se a primeira não era minha, que era já uma casa linda, e essa segunda, que é uma casa ainda mais bonita, não é minha, imagina a minha. E assim então eles continuaram a andar perante e no meio de casas e casas lindas e maravilhosas, que exalavam perfumes, luzes, que tinham uma beleza que nós não conseguiríamos descrever. E aí eles saíram daquela cidade, daquele ambiente, e continuaram a caminhar no meio da floresta. E ele pensava: isso aqui tudo deve ser meu. E de repente eles pararam. E de longe eles conseguiam avistar toda aquela cidade, toda aquela luz, toda aquela beleza. E ele então pensa: isso tudo deve ser meu. E aí o anjo disse: chegamos. Aqui está a sua casa. Ele olha ao redor e não encontra nada. Nada. E ele pergunta: aonde? Não estou vendo. E o anjo então responde: olhe para o chão. E ao olhar para o chão, aquele senhor vê um buraco. Um pequeno buraco. E ele fala: aqui é um buraco. E o anjo responde: então, foi isso que você conseguiu construir em toda a sua vida, quando estava reencarnado. Essa história, meus irmãos, é uma história. Mas é uma história que muitos de nós já vivenciamos em outros momentos da nossa vida. Ou quem sabe iremos vivenciar. Porque a construção do nosso lar, da nossa casa, depende daquilo que nós estamos realizando aqui. Como nós estamos trabalhando em torno do amor. Como nós estamos trabalhando em torno da fé. Como nós estamos executando em nós, como nós já falamos, as leis de Deus. Será que nós estamos conseguindo executar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Será que nós estamos conseguindo trabalhar em nós aquilo que nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo,
que diz: se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelas lutas diárias contra as más inclinações? Será que nós estamos conseguindo transformar os nossos vícios em virtudes? Pois tudo isso colabora, contribui para que a gente possa ter uma vida futura melhor. Ou seja, gozar a melhor coisas que podemos ter no plano espiritual, naquilo que nos é colocado ainda como espíritos em evolução. Mas se nós estamos, vamos dizer, infringindo as leis de Deus, tendo ainda a dificuldade de amar, de perdoar, de trabalhar em nós a paciência, a tolerância, nós temos na nossa consciência a certeza que quando nós desencarnarmos, às vezes a nossa construção não será uma bela casa, mas sim, às vezes, um pequeno buraco. Sofreremos então as consequências das nossas ações, pois a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Sendo assim, nós não podemos jamais nos deixar envolver pelo mal, pelo ódio, pelo preconceito, pelo rancor e pela mágoa, que nos atrapalha a desenvolver, a construir uma vida futura melhor. Todos nós que aqui nos encontramos temos um objetivo, pois o objetivo da reencarnação é de melhorar a si mesmo, mas também de contribuir para o melhoramento da humanidade. E aí precisamos parar e pensar se nós estamos realizando essa melhora em nós e se estamos contribuindo para a melhora da humanidade. Então, na caderneta da vida, né? Lembrando daquela época das mercearias que você pedia para anotar na caderneta, se nós estamos anotando neste livro da vida ações boas, se nós estamos anotando comportamentos bons, pensamentos bons, ou se nós estamos apenas aumentando os nossos débitos. Lógico que Deus é justo e bom para com todos nós. E a justiça divina é tão imensa que quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós jamais iremos retornar, vamos dizer assim, para um lugar inferior daquele aonde nós nos encontrávamos. Não há retrocesso nesse momento. No processo evolutivo, nós não iremos retroceder. Estaremos estacionados ou iremos progredir. Então, isso significa que precisamos trabalhar diariamente em nós as virtudes que se encontram em nós
para podermos, pelo menos, alcançar um degrau melhor de que quando saímos do plano espiritual. Que quando retornarmos para a nossa grande família, possamos estar numa situação melhor. Ah, Milton, mas será que dá tempo? Dá. Sempre tem tempo. Sempre existe um tempo. Não espere. Às vezes a gente ouve muito isso, né? Ah, mas na próxima reencarnação. Não. Se você ainda quer gozar das benéficas do plano espiritual, comece agora. Trabalhe agora em você. Realize a mudança que o nosso Pai quer que nós realizemos em nós. Comecemos a trabalhar em nós a reforma interior, a reforma íntima. Como nós já havíamos falado, como que nós estamos nos comportando em o nosso pensar? Porque o nosso pensar, ele é tão importante para a construção da nossa vida futura. Porque muitas das vezes nós não agimos, não colocamos em ação aquilo que pensamos. Mas o pensamento, a partir do momento que ele é construído, que ele é formado, ele se desprende. Ele vai. É como a voz. Depois que as palavras saem, elas não retornam. Assim também é o pensamento. Quando ele é construído, quando ele é formado, ele vai. E quando ele vai, ele pode auxiliar, ele pode consolar, mas ele também pode destruir. Ele pode até matar. Então, a forma como nós estamos pensando também faz uma grande diferença para a nossa vida e para a nossa vida futura. A forma como nós estamos agindo nesse momento de uma grande provação coletiva fará grande diferença também na nossa vida futura. Quantos irmãos não perderam as suas vidas neste momento, nesse período que nós nos encontramos isolados? E muitas das vezes foram vidas perdidas porque não tiveram o cuidado ou a responsabilidade para consigo ou para com o outro. E esse momento também que nós estamos passando é um momento para que a gente possa repensar sobre a construção do nosso habitat no mundo espiritual. É dado para nós um momento de pensarmos se nós estamos acompanhando Jesus, que é o guia e o nosso modelo. Se nós estamos seguindo o Mestre, se nós estamos tendo ele como um farol para iluminar a nossa caminhada e a nossa jornada. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pensemos bem, diariamente, a respeito da nossa vida futura. Quando colocarmos a cabeça no travesseiro, que possamos fazer como Santo Agostinho:
na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como devemos nos comportar, e ele responde: eu, quando estava vivo, toda noite, ao colocar a cabeça sobre o travesseiro, analisava todas as minhas atitudes diárias, e buscava, no outro dia, refazê-las. Ou seja, se algo saiu de controle, se algo não estava em acordo com Deus, ele buscava então consertar o erro, reparar o dano. Então, que possamos fazer assim, que possamos todas as noites, ao colocar a cabeça sobre o travesseiro, analisar o nosso comportamento perante a vida, perante a Deus, perante o próximo. Como nós estamos sendo nesta vida? Como nós estamos utilizando esta oportunidade reencarnatória para a construção de uma vida melhor? Se nós, ao chegarmos no plano espiritual, seremos penalizados ou seremos aplaudidos? Seremos condenados num sentido figurativo ou seremos recebidos por Jesus? Meus queridos irmãos, quero agradecer mais uma vez por esse momento, por essa oportunidade, pela paciência de cada um de vocês de me ouvir. Agradeço pelas vibrações e pelo carinho, e que possamos continuar firmes neste momento, respeitando e amando o próximo, tendo a responsabilidade e o cuidado para com o outro, pois é de extrema importância que nós tenhamos esse cuidado. Eu gostaria aqui, antes de encerrar, de ler uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 880. Deixa eu só verificar exatamente isso. Para encerrar, eu gostaria de ler uma questão do Livro dos Espíritos, essa questão 880, da qual Kardec faz uma pergunta muito interessante e que tem a ver muito com o que nós estamos passando nesse momento. A pergunta é: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta é: o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Meus irmãos, essa é a questão 880. Então tenhamos o cuidado, tenhamos responsabilidade, continuemos respeitando a ciência, respeitando as informações que nos é dado, tendo ainda o cuidado do distanciamento, que usemos máscara, pois a questão 880 responde muito para nós da nossa responsabilidade e nos coloca ainda mais no caminho que devemos ter com Deus e com o nosso próximo. Muito obrigado mais uma vez. Nesse momento, então, nós vamos fazer a nossa prece. Essa prece de encerramento. Lembrando do passe virtual. Lembrando da frutificação das águas. Lembrando das vibrações que temos que fazer para os nossos amigos, para os nossos familiares, para os nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Então, mais uma vez, eu convido a todos a fechar os olhos.
Mestre Jesus, nesta noite te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos ao teu lado. Pois o Senhor disse que quando 2 ou mais se encontrassem reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. E nesse momento, então, Mestre Jesus, sabemos que o Senhor está na casa de cada um de nós, nos abraçando, nos carregando em seus braços, nos transmitindo a paz que tanto precisamos, a fé para curar as enfermidades do corpo físico e também do corpo espiritual, nos dando energia para a nossa saúde mental, sorrindo para nós, segurando em nossas mãos. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, pelas oportunidades que estamos tendo para melhorar as nossas condições neste momento da nossa vida, para podermos alcançar um degrau ainda maior, subir pelo menos alguns centímetros nessa escala da evolução. Te pedimos também, Mestre Jesus, que continue firmes no leme, contribuindo para que a gente possa chegar do outro lado da margem. Que neste momento de turbulência, de tempestade, nós sabemos, Jesus, que o Senhor jamais nos abandona. Que os benfeitores espirituais possam nesse momento também visitar a casa de cada um desses irmãos que está nos assistindo, que está nos ouvindo, transmitindo a eles as energias salutares, que dos laboratórios espirituais possam vir os fluidos para restabelecer também as energias do corpo físico e do corpo espiritual de cada um deles. Que possamos também receber esses fluidos do plano maior sobre as nossas águas, sobre as águas de todo o ambiente do nosso lar. Águas que iremos utilizar como fonte para beber, para cozinhar, para que possamos também limpar o nosso corpo e para limpar a nossa casa. Mestre Jesus, permaneça conosco nesse momento. Leva as nossas vibrações, o nosso carinho a todos aqueles que nesse momento se encontram internados em qualquer parte deste planeta devido à pandemia, mas também aqueles que nesse momento se encontram presos ou abandonados pelas ruas. Leva, Pai, o nosso abraço àqueles que foram abandonados pelos seus filhos e seus filhos abandonados pelos pais. Mestre Jesus, só temos que te agradecer. Continue também levando o nosso carinho, o nosso abraço a todos os irmãos que trabalham com amor, com alegria, em todas as atividades, em todas, em especial aqueles que de uma forma ou outra estão buscando salvar vidas. Todos os profissionais na área de saúde, todos os profissionais na área do transporte, da limpeza, a todos aqueles que buscam de uma forma ou de outra trazer para nós alegria, amor e esperança. E assim então pedimos a permissão para encerrar a nossa reunião da noite. Que assim seja. Meus queridos irmãos, um abraço carinhoso a todos, que possamos nos encontrar em breve, que possamos nos abraçar, mesmo à distância, sentindo sempre que Jesus
é o nosso grande irmão e que Deus é justo e bom para com todos nós. Um abraço carinhoso e até a próxima.